abençoe, dona Nicinha. Bom dia, meus irmãos. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Professor Fernando está com a palavra. Bom dia mais uma vez. Agora aos irmãos, amigos e aqueles que nos acompanham em mais esse domingo pela manhã, de alegria pela presença do Senhor, de podermos meditar e refletirmos na palavra, de gozarmos desse momento de comunhão, mais um domingo aqui de todos enquarentados, né, dona Nicinha? Verdade. Gratidão e alegria no coração pela graça abundante do Senhor, que nos permite mais um domingo estudarmos a palavra. Nós estamos no capítulo 17 do livro de Mateus, fazendo um estudo, bênção da intimidade do Senhor. O Senhor, na sua majestade e extraordinária bondade, Ele nos proporciona momentos com eles extraordinários, e esses momentos são muito importantes para a nossa trajetória cristã. Cristina também entrando aqui na nossa sala do Zoom para interagir conosco. Bom dia, Cris. Tudo bem, Cris? Olá, estou aumentando o som aqui. Bom dia, tudo na paz com vocês? Legal, Cris. Tudo bem também, graças a Deus. Vamos fazer a abertura aqui no Facebook. Aos irmãos do Facebook que desejarem colocar as suas perguntas e comentários, por favor, podem usar o canal aí do Facebook, a gente procura trazer aqui para a nossa reflexão. E aos irmãos que estão aqui no Zoom, a gente está se acostumando, né, com essas ferramentas tecnológicas, né, Antônio? Então tem a área do chat aqui, aparecendo alguma dúvida, é só também colocar aqui, pedidos de oração. A gente vai se acostumando com essa ferramenta aí, tá? Eu vou, tal como a gente tem feito, vou colocar todos aqui no mudo para não atrapalhar o áudio. Precisando, né, e desejando, é só abrir o áudio, a gente visualiza, ou então se quiser colocar a mãozinha aqui para sinalizar o desejo de participação, a gente vai cedendo a palavra e vamos interagindo. Tá joia? Então, Mateus, capítulo 17, Transfiguração. Antes, deixa eu tirar aqui o zoom, o som. Vamos começar com um momento de oração. Eu vou fazer a oração aqui. Senhor, te agradecemos mais uma vez, porque as tuas misericórdias se renovam e se renovaram nesta manhã. Somos gratos por tua palavra, Senhor, fonte de inspiração para os nossos pés e que nos orienta na nossa trajetória. Desejamos, Senhor, sermos orientados pelo Espírito Santo nesse momento. Conduza a todos os irmãos. Agradecemos pela vida de cada um. Aqueles que ainda chegarem, depois visualizarão esse vídeo, que sejam também tremendamente impactados pelo poder da tua palavra, que é viva e eficaz, para transformar as nossas almas e corações. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Então, vamos lá, irmãos. Eu vou pedir para a Cris. Cris, por favor, esse texto, para a gente retomar, a gente já fez boa parte do estudo dele, mas para a gente retomar, Mateus capítulo 17, versículos 1 a 8, por favor. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Senhor,
Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, se levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Obrigado, viu, Cris? Texto lindo, né, irmãos? Num dado momento, Pedro, sempre ele, o líder, o discípulo mais velho, Senhor, vamos ficar por aqui. Vamos fazer uma barraca, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, e é muito bom nós estarmos aqui. Então, essa é uma grande bênção da intimidade. Quando o Senhor nos leva para a intimidade com Ele, nós não desejamos sair, né? Então, muitas vezes a gente faz oração rapidinha. Obrigado, Jesus, amém. Senhor, me abençoa, obrigado, Jesus, amém, né? É a oração da Heleninha aqui em casa, né? Mas o Senhor aguarda muito, é com grande expectativa, que eu acredito que Ele tenha no coração, de nós buscarmos a Ele nesse momento de intimidade, né? Tem alguns irmãos que sobem ao monte, não, eu vou orar, vou no monte, né? Mas não precisa ser só no monte, não, pode ser no canto do quarto, a portas fechadas, né? Ouvindo um louvor e buscando refletir na palavra. Então, esse momento de comunhão, esse momento de intimidade, ele é muito bom. E aqui esse texto fala disso e de tantas outras coisas que a gente estudou no domingo passado, né? Uma delas foi por que aparecem Moisés e Elias, né? Junto com Jesus transfigurado. E nós também refletimos, né? Que Moisés representa a antiga aliança, né? Ele foi sepultado, a palavra nos diz que ele foi sepultado, não encontraram o corpo dele, mas a palavra também diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, né? A nossa vida aqui pela terra é só uma passagem, então Moisés está vivo. E ele aparece aqui no Monte da Transfiguração com o Senhor, e também aparece Elias, né? E Elias representa algo que a gente viu lá em 1 Coríntios, domingo passado, que é o encontro, né? O Senhor Jesus fala do encontro que haverá nos ares no momento do arrebatamento, né? Que a terra dará os seus mortos, e depois aqueles que estiverem vivos serão como que, num piscar de olhos, transformados, e se encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. E a gente viu que Elias representa essa transformação, essa passagem da vida material para a vida com Jesus de forma extraordinária, né? A gente viu no texto de 2 Reis o como Eliseu batalhou, e essa é uma outra lição. Eliseu não saiu do pé de Elias. Ficou junto com Elias por mais de 70 quilômetros. Elias, eu não vou sair de perto de você. E Elias ali, não, fica aqui que eu vou ali e já volto. Não, eu não vou sair da sua presença, Elias. E por mais que os discípulos dos profetas falavam, olha, Eliseu, você está sabendo que o seu Senhor com letra minúscula, será levado? Eu sei, fica quieto, e eu não vou largar do pé de Elias. Então, assim, a bênção e a comunhão que nós podemos ter com o Senhor e que tanto alegra ao Senhor, vem com esforço, vem com renúncia. Nós, com tantos afazeres, muitas vezes nós precisamos, eu vou priorizar um tempo de qualidade. E aí é nesse ponto que eu vou retomar o gancho, retomar o estudo depois dessa breve reflexão do como foi o domingo passado, e a gente vai meditar agora lá em Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 32. O Antônio, acho que
Antônio, se tiver apostos aí, por favor, vou pedir para você ler para a gente. Gênesis, capítulo 32. Começando no versículo 22, a gente vai até o 32, por favor, Antônio. Jacó luta com um anjo. 22. Naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o Vaú de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e este se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém, Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel, e mancava de uma perna. Por isso os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Muito obrigado, viu, Antônio? Irmãos, outro texto bastante interessante para a nossa reflexão, que o Antônio leu aí para a gente. Esse texto de Gênesis 32 fala do momento em que Jacó, junto com a sua família, volta da terra de Labão, que era o sogro dele, né? A história de Jacó, fazendo uma breve reflexão, ele teve um irmão chamado Esaú. Os dois nasceram juntos, porém Esaú nasceu primeiro, né? E o Jacó nasceu agarrado no pé do irmão. E eles tinham uma promessa para a vida deles. Deus tinha dado uma promessa para Isaac, o pai deles, e a Rebeca, quanto ao como seria a vida deles. Esaú foi o primogênito, mas a bênção seria para Jacó. E aí a vida deles demonstraram isso acontecendo. Teve um dia, Jacó sempre foi mais apegado aos pais, apegado a Deus, e Esaú era mais disperso, Esaú era mais relapso, Esaú não era tão atencioso. E aí Esaú deixou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Esse é o fato capital, esse é o fato principal aqui do nosso estudo. Esaú, num momento de muita fome, Jacó oferece a ele um prato de lentilhas com guisado, carneiro que ele estava preparando, que todos nós somos tentados a ter. Do que me serve essa bênção se eu estou com fome? Dá-me aqui o prato de guisado e toma a bênção da primogenitura. Ele fez pouco caso da bênção do Senhor, né? Então esse é um lado dessa história. O outro lado da história é Jacó. Jacó, enfim, tinha que dar a bênção. E aí, no momento do leito dele de morte, ele chama os filhos para abençoá-los, e Rebeca faz um plano, junto com Jacó, de enganar ao pai,
o Isaac. E aí o Jacó se veste de peles de animais, porque o irmão dele, Esaú, era mais peludo. E aí ele vai lá, prepara o prato para o pai, e o pai o abençoa achando primogenitura por um prato de lentilhas. Ele ficou muito bravo. E aí a Rebeca, a mãe dos dois, pega Jacó e fala: meu filho, corre daqui, porque seu irmão está com grande ira e vai te pegar. E aí Jacó sai, né? Sai ali da terra em que eles estavam e vai lá na terra que seria o sogro dele, o Labão. E lá ele fica muitos anos, 7 anos para ter uma esposa, e foi enganado pelo sogro dele. Ele se apaixonou por Raquel, mas o sogro trapaceou, né? Porque ele era muito zeloso, trabalhava muito bem, né, Antônio? Então, não, eu vou segurar esse genro mais 7 anos. Deu a Léa, que era a filha mais velha, enganou ele, e depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter a Raquel, que era a que ele queria ter como esposa. Bom, esse é um breve resumo da história, né? Tem um misto nessa história de bênção do Senhor, tem um misto nessa história de fazer a qualquer custo, que é o engano, né? Porque Jacó enganou, mas enfim chega o momento do retorno, que é esse texto que o Antônio leu para a gente. E nesse momento do retorno, o capítulo 32, nós não lemos ele totalmente, mas ele fala que Jacó estava com medo, né? Durante todos esses anos, e agora no momento do retorno, ele sente o receio. O que será que o meu irmão fará conosco? E aí esse capítulo 32 narra a estratégia do Jacó. Ele dividiu, né, as pessoas que iam com ele em 2 grupos, e foi mandando presentes na frente, formatou um texto de humildade para que as pessoas que estavam com ele na caravana dissessem a Esaú, né, eis aqui o teu servo, né, o seu criado traz para você esses presentes. E aí eu vou ler um versículo aqui, que é o versículo 7, desse mesmo capítulo 32. Então Jacó teve, começando no 6, desculpa. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. E 400 homens com ele. Então, vamos imaginar a cena. Jacó com medo durante todos esses anos, e agora ele fica sabendo que o irmão vem junto com 400 homens. Opa! O que ele fez? Então Jacó teve medo, versículo 7, e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou. Essa oração, do versículo 9, é importante, é um modelo de oração para a gente, né? Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai, Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Então, assim, Jacó decide voltar porque Deus deu a orientação. Embora ele tivesse medo, receio do que o irmão fosse fazer a ele, ele estava cumprindo uma direção do Senhor. Importante a gente cumprir a direção do Senhor. Versículo 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Então, quando ele foi para a terra de Labão, atravessou o Rio Jordão, ele estava sozinho. Agora ele está voltando com rebanhos, com muitas pessoas, ele está voltando próspero e abençoado. Livra-me, versículo 11, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Quando eu falei modelo de oração, é porque ele admite, né? E o momento da oração é um momento de reflexão a sós com o Senhor. Então ele admite, ele põe para fora, ele compartilha nesse momento de intimidade o medo que ele sente. E aí ele relembra a palavra do Senhor.
Versículo 12. E disseste, certamente eu te farei. Compartilha com o Senhor as promessas. Compartilha com o Senhor o direcionamento que Ele nos dá. Compartilha com o Senhor aquilo que Ele nos diz pela palavra. E abre o coração daquilo que aflige, para que Ele dê a orientação. E aí vai entrar o texto que o Antônio nos leu, né? Que é o versículo 13. E tendo passado ali aquela noite. Então ele passou a noite ali naquela oração. E aí o versículo 22 é o que o Antônio leu, né? Que ele se levanta naquela noite com a sua família ali, né? 11 filhos, e ele atravessa o vale ali de Jaboque, daqui a pouco eu mostro o mapa. Atravessa o vale de Jaboque. E aí tem um momento aqui no versículo 24 que ele é interessante. Jacó, de repente, se encontra sozinho, lutando com Deus, né? É isso que o texto, no versículo 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até um romper do dia. Irmãos, que luta que foi essa, irmãos? Né? Foi a luta de uma noite toda. E aí o versículo 25, ele é vendo este, né, que é o homem, né, e daqui a pouco tem um dia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-a. Né? Então, assim, Jacó tinha um propósito, e esse é o foco aqui da nossa reflexão. O foco do Jacó ali era ser abençoado. E ele não mediu esforços para ser abençoado. Ele entrou numa luta, numa peleja tão grande ali, que a Bíblia fala no versículo 25 que, né, o versículo 26, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu, não te deixarei, se não me abençoares. Esse versículo 26 traz para o nosso texto de Mateus a reflexão que nós fizemos, né, sobre Eliseu, sobre Elias, sobre Moisés, sobre o caráter daqueles discípulos que subiram com Jesus ao monte da transfiguração, traz a reflexão, aquele desejo íntimo, de intimidade com o Senhor, e como é que o Senhor nos responde quando a gente tem essa atitude e a gente separa um tempo de qualidade para buscar a intimidade com o Senhor. Versículo 29, para a gente terminar. Tornou Jacó, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Ou seja, no versículo 29, Jacó teve aquilo que ele tanto desejava, que é ser abençoado pelo Senhor, e depois a história é linda, porque se a gente lê o capítulo 33 do livro de Gênesis, a gente vê que Esaú recebeu a Jacó de braços abertos e eles selaram a paz. Então, assim, a bênção da restauração da paz com o irmão foi conquistada com grande luta. E aqui, literalmente, foi uma luta física. Então, assim, irmãos, fica a reflexão de que a busca da intimidade pelo Senhor, pela comunhão e pela presença do Senhor, seguramente nos reserva grandes bênçãos para o nosso dia a dia e por aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Esse foi a reflexão sobre esse texto de Gênesis 32. Tudo bem, Mari? Está nos ouvindo bem? Tô. Legal, Mari. Nós estamos estudando Mateus capítulo 17. Mateus 17. Mateus 17, na Transfiguração. Obrigada. De nada, Mari. Bom dia.
Bom dia para todos. Ainda nessa reflexão, irmãos, Oséias, capítulo 2. Oséias está depois do livro de Daniel. Ezequiel é um livro grande. Ezequiel, Daniel, Oséias. Vilma, se você puder ler para a gente, por favor, os versículos 3 e 4. Capítulo Oséias, capítulo 12, versículos 3 e 4. Por favor, Vilma. Dentro do ventre pegou o calcanhar de seus irmãos, lutou com Deus no vigor de sua idade. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe fez súplica. Encontrou Deus em Betel e ali falou com ele. Obrigado, Vilma. Então, esse texto de Oséias, pessoal, irmãos, é para retomar, né, essa luta de Jacó com o anjo, né? Lutou com o anjo e prevaleceu. Ali ele foi até as lágrimas. E quantas vezes, né, irmãos, a gente precisa ir às lágrimas. E aqui é interessante, né? Esse texto que a Vilma acabou de ler, de Oséias, me fez lembrar que a bênção que Jacó conseguiu, que foi a bênção da primogenitura, de ser abençoado, o pai dele, o Isaac, como a gente refletiu aqui, abençoou a ele achando que estava abençoando o irmão, o Esaú. A bênção que Jacó conseguiu foi uma bênção que ele trapaceou. Esse é o fato, ele trapaceou. E aqui o anjo pergunta para ele, né, que foi o que a gente leu lá em Gênesis. Qual é seu nome? E aí ele responde Jacó. Por que o anjo perguntou para ele o nome dele? Né? Que era para se certificar se o coração dele estava realmente quebrantado. Era para lembrá-lo da trapaça que ele tinha feito lá atrás, enganando o pai para receber a bênção. Qual é o seu nome? E aí, agora sim, ele falou a verdade. O meu nome é Jacó. O meu nome não é o Esaú. E ali ele foi até a dor física, né, do deslocamento da coxa. Então ele foi abençoado por Deus agora, no retorno dele à casa dos seus pais, debaixo da humilhação, debaixo da verdade, debaixo do quebrantamento. Olha só, Jacó, é desse jeito. É na verdade, é na sinceridade, é na humilhação. A direção é minha, Jacó. Você não precisa usar de artifício humano para ser abençoado. E aí, depois de tudo isso acontecer, é que ele foi abençoado. Que é esse texto que também o profeta Oséias, muitos anos, e põe anos na frente, irmãos. A gente está falando aqui de pelo menos Jacó para a terra dos pais dele. Né? Então, o quão importante é se humilhar na presença do Senhor, debaixo da verdade e da sinceridade. Agora sim, voltando lá para Mateus, capítulo 17, a gente vai ver um outro testemunho. Mateus, capítulo 17, no versículo 5, que o Antônio nos leu, termina dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. E esse texto foi depois
Dona Hermínia consegue ler para a gente? Antônio, Vilma, se ela conseguir, eu vou pedir para ela ler para a gente. Pode ser, Dona Hermínia? 2 Pedro, capítulo 1. A minha tradução da minha vida é diferente. Desculpa, Dona Hermínia, não entendi, mas tudo bem. 2 Pedro, A capítulo minha 1. tradução é diferente, não tem problema. Simão, Pedro, servo e apóstolo. Viu, Vilma? Oi. Por favor, 2 Pedro 1, versículos 17 e 18. Desculpa. 17. Porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando, pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida. Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Obrigado, Vilma. Então tá aí, irmãos. O testemunho do apóstolo Pedro, depois de tantos anos, né? Tantos anos que o Senhor Jesus já tinha subido aos céus, ele nos deixou esse relato, né? De como ele recebeu a voz de Deus Pai desse texto que nós estamos estudando da transfiguração, né? Não à toa que ele gostaria de ficar ali, tendo construído uma tenda, que foi a proposta dele para Moisés, para Elias e para o Senhor Jesus. E esse texto, irmãos, nos leva à reflexão, para a gente terminar esse estudo do Monte da Transfiguração, que é o último item que eu trago aqui, que é a quem devemos ouvir. Em quem me alegro. A ele ouvi. Então, mais alguns textos para reforçar essa mensagem de a quem devemos ouvir. E aí a gente começa lá pelo profeta messiânico. Quem pensou no nome do Isaías acertou. Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42. Eu vou pedir agora para Cristina. Por favor, Cris. Isaías, capítulo 42. Dos versículos 1 ao 7. Por favor, Cris. O servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Nem gritará, nem fará ouvir a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e a luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Muito obrigado, Cris. E que texto lindo, né? Esse texto a gente faria um estudo só dele, né? Isaías, 700 anos antes do Senhor Jesus nascer,
Esse é apenas um dos textos que faz referência ao Messias, que faz referência ao ministério do Senhor Jesus. Começa no versículo 1 dizendo que Jesus foi o escolhido. No versículo 4, a Cris leu para a gente, termina dizendo: e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Final do versículo 6, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. É promessa para cada um de nós, ele é a nossa luz, ele é o mediador da aliança que nós temos com Deus, né? E o versículo 7 fala que ele é o caminho para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo, e o cativo aqui é o cativo do pecado. Quantas pessoas nós podemos levar essa luz que é Jesus, para que elas saiam das prisões, e são tantas as prisões, né, irmãos? São as prisões das mágoas, são as prisões da falta de perdão, são as prisões do ódio, são as prisões de uma palavra que foi mal colocada por alguém. Quantas não são as prisões? E Jesus é a chave para abrir essas cadeias das prisões, né? Então, a quem devemos ouvir? Está aqui o profeta Isaías, 700 anos antes do Senhor Jesus nascer aqui na terra, dizendo, né? Este é o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido. Então é a Jesus que nós precisamos ouvir. E essa é a referência do Antigo Testamento. Agora a gente volta para o Novo Testamento, a Mateus capítulo 3. Vou pedir para a dona Selma ler para a gente, dona Selma, por favor. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Vou abrir o áudio aqui da senhora, dona Selma. Alô? Estamos ouvindo, dona Selma. Vamos ver. Mateus, capítulo 3, versículo Os versículos 16 e 17. 16 e 17. Estou aqui. Pode ler para a gente, por favor. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho só. E sendo Jesus batizado, é este? Esse mesmo, dona Selma. Pode prosseguir. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como ponte vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Muito bom, dona Selma. Muito obrigado, viu? Obrigada. Então, de novo a voz de Deus aqui no batismo de Jesus nas águas, o batismo por João Batista. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. E aí, para a gente fechar essa reflexão, Mari, vou te pedir, por favor, Hebreus capítulo 12. Tá lá no finalzinho, antes de Tiago. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículos 14 e 15, Mari, por favor. Hebreus 12, 14 e 15?
Isso, por favor, Mari. Tá. A exortação, a paz e a pureza. Segue a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando vós, perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. É isso? Obrigado, Mari. Obrigado, viu, Mari? Certo. Obrigada. Então, irmãos, esse texto eu procurei trazê-lo aqui para nós concluirmos essa reflexão sobre o Monte da Transfiguração. Na intimidade do Senhor, tem bênçãos para nós. Na intimidade do Senhor, há transformação. E a gente refletiu sobre como as vidas de Pedro, Tiago e João foram transformadas, né? Tiago e João são aqueles que pediram ao Senhor, ou propuseram ao Senhor, Senhor, vamos pedir para descer fogo do céu e consumir os samaritanos? Né? Então, que profunda transformação houve no coração do jovem discípulo João, que se transformou no apóstolo do amor. Que transformação houve no impetuoso Pedro, que cortou a orelha do soldado que foi prender Jesus. Né? Que ministério rico que Pedro teve. Então, na intimidade do Senhor, a transformação do caráter, a transformação daquilo que de mais íntimo nós temos, aquelas palavras que a gente ouve, não, ninguém muda ninguém, e ninguém muda mesmo. Quem muda é o Senhor. Quem é capaz de produzir a transformação mais miraculosa possível, como algumas que a gente ouve, né? Era bandido, estava preso, vida destruída, arrasada, e se transformou num servo do Senhor. É possível? Claro que é. Claro que é. O ministério do Senhor Jesus prova isso. Ele escolheu 12 pessoas, 12 discípulos, que tinham as mesmas imperfeições que nós temos. Nenhum deles era mais abastado em caráter. Todos eles tinham os seus dramas, todos eles tinham as suas falhas de caráter. E Jesus foi como um bom mestre, como um bom professor, como um bom pai, tratando cada um e transformando o caráter deles. E aqui, nesse texto do Monte da Transfiguração, a gente vê o quanto que essa intimidade do Senhor produziu transformação no caráter de Pedro, Tiago e João. Esse texto também nos mostra que a bênção da intimidade do Senhor nos sacia, ela nos livra do pecado. Chegou ao ponto de Pedro falar, Senhor, é bom estarmos aqui, a gente não quer mais ir embora, vamos ficar aqui. Então, assim, na bênção da intimidade com o Senhor, nós nos afastamos, nós ficamos livres, nós ficamos mais imunes das tentações. Por quê? Porque o Senhor, a presença dele nos sacia. E por último, que foi o texto que a Mari leu, a bênção da intimidade do Senhor nos conduz a esta necessária paz com todos e a santificação. E o texto é de exortação, o texto é de alerta. Né? O texto aqui de Hebreus fala, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto é muito claro, não tem o que explicar aqui. Sem a paz com todos e sem a busca pela santificação, e aí eu lembro do texto ou da fala do pastor Auri, né? Senhor, qual é o segredo para ir para São Paulo? É simples, Auri. Começa o dia comigo. Começa o dia comigo e anda comigo. Começa o dia comigo e termina o dia comigo. E nesse momento de começa o dia comigo e termina o dia comigo, é um tempo de acerto de contas. É um tempo de reflexão. É um tempo de santificação. A gente precisa se examinar, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, assim, errar nós erramos. Diariamente nós erramos. Mas que as nossas vidas sejam
desses momentos de busca de santificação, né? Pode errar, Antônio? Pode. Quantas vezes? 70 vezes 7. Quantas vezes a gente tem que perdoar? 70 vezes 7. E o Senhor é riquíssimo em misericórdia, né? O coração sincero, a oração sincera, o espírito quebrantado, o Senhor atende. Mas precisa ser um lidar diário de santificação. Precisa ser um lidar diário de seguir a paz com todos. E todo esse texto que nós estudamos, de o Monte da Transfiguração, significa momentos de intimidade com o Senhor. Quanto mais for esses momentos de intimidade, mais a gente vai estar nesse caminho, né, de seguir a paz com todos e a santificação. Por quê? Porque na presença do Senhor e na intimidade do Senhor, aquelas coisas menores que o inimigo tenta plantar na nossa mente, olha, ele pisou no meu pé, pode pisar até na cabeça, né? Que foi o que o Senhor falou, né? Se o teu inimigo te cuspir, dá um tapa na face, vire a outra face. Se te forçar a andar a uma certa distância, anda 2 vezes a distância. Por quê? Porque são coisas pequenas. Perto da bênção do Monte da Transfiguração, a bênção do Monte da Transfiguração mudou completamente a vida de Pedro. Mas ele não caiu? Ele não negou a Jesus 3 vezes? Sim, ele caiu. Mas a nossa vida é uma construção diária. O nosso caráter, ele não é moldado assim, num passe de estalar de dedos. Não, não é. E aí agora, continuando no estudo, a gente vai ver isso, que é o tal do grão de mostarda. O que é a fé do grão de mostarda? E aí a gente vai retomar essa reflexão aqui. Tudo bem, irmãos? Alguém quer fazer algum comentário para a gente? Pois não, Mari? Pode abrir o microfone, por favor. Tá mudo, Mari. Agora tá certo. Isso. Eu já presenciei casos em que esse pensamento, né, eu te dou apanhar na face direita, você dá à esquerda. Já presenciei casos em que 2 pessoas, uma bateu na face direita dela, na segunda instância a outra já estava caída no chão. Então, nesse caso, quando você presencia uma coisa assim, qual é a atitude que devemos tomar em relação ao aprendizado que temos bíblico? Em relação, Maria, ao virar a outra face? Não. Eu já presenciei casos que eu estava junto, que a pessoa bateu na cara de uma outra e na segunda, num piscar de olhos, a outra já estava caída no chão. Então, foi uma coisa imediata. E eu assisti. Qual deveria ser a minha atitude? Eu tive uma atitude, mas estou lhe perguntando qual deveria ser a minha atitude no momento pelas palavras bíblicas, pelos ensinamentos que nós temos. Eu vou responder antes a minha atitude, né? Você quer Sair responder? de perto porque a pessoa era mais forte que eu. Eu não sou boba para esperar o que ia acontecer. Entendi, Maria. Assim, nós somos, como discípulos do Senhor Jesus, os embaixadores do evangelho dele, né? Então, assim, a primeira coisa que me vem à mente é o que faria Jesus? Sim. Para todas as situações, a gente deveria pensar assim, o que Jesus faria? Então, eu vou te responder com uma pergunta. O que faria Jesus se estivesse nessa cena? O que você acha? Eu respondo. Aí eu respondo daqui a pouco. O que ele faria, eu não faria. Mas o que ele faria? Ele tentaria apaziguar da maneira mais calma possível, que ele sempre foi. Mas eu então, não... essa é a resposta, Mari. Essa é a mas tava... resposta para a sua primeira pergunta. Então, tá vendo só? É por isso que é interessante. Nós, cristãos, temos o Espírito Santo, que é o penhor, né? Que é o selo da promessa. É ele que nos orienta. O desafio é nós termos a coragem e a serenidade de agirmos como ele agiria. É esse que é o desafio, Mari.
Eu entendi, mas quando você se vê num desafio de que se você se intrometer para tentar ajudar, você vê que o negócio está muito feio, tendo outras pessoas ao lado, é melhor se ausentar, porque eu sabia que não ia dar certo. E como Então, não deu, né? Mari, fica o desafio, tá? Até porque a gente não consegue voltar à situação e falar, não, mas poderia ser diferente. Seria Não complicado isso consegue. daqui. Mas o desafio da sua pergunta, e eu agradeço por você fazê-la, é o convite à coragem. Primeiro, refletir, Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, o que você faria? E na hora que vier a resposta, você viu que veio automático no seu coração. É ter a coragem para fazer. Porque assim, na hora que nesse momento, a gente reflete, busca o Senhor em oração, eu creio, tá? Eu creio que vem com a ferramenta e o poder para ele abençoar. Aí você poderia pensar, não, mas se eu falasse, se eu entrasse na briga, também sobrasse tapa para mim. Eu acredito, Mari, sinceramente, que ainda que acontecesse isso, orientada dessa forma, teria bênçãos para a sua vida e a vida das pessoas, se ainda isso acontecesse. Antônio, Aconteceu com outros. está contigo a palavra, Antônio. Tá fechado. Por 2 vezes que eu me lembre, eu participei, como a Mari falou, né? E tentei intervir. Graças a Deus, nenhuma das vezes eu apanhei. Mas as 2 vezes o ânimo se acerenou. Uma dentro de um ônibus que o cobrador agrediu um passageiro, e a outra também na Avenida Paulista, que tinha um cara agredindo um morador de rua, entendeu? Nas 2 vezes eu apartei, conversei e não apanhei, graças a Deus. Que bom, Antônio. A diferença. Que bom, Antônio. Agora é o pastor. Pois não, pastor. Ô, Mari, Oi, eu vou pastor. dizer que em briga de marido e mulher ninguém deve meter a colher, né? Não é bem isso, né? A outra coisa é quando Pedro, lá no horto do Getsemane, pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, na hora Jesus falou, corta a outra também. Não foi isso, não. Pelo contrário, ele colou de volta a orelha no lugar. Ainda bem que tinha um milagre ali para resolver o problema, né? Uma vez eu estava... os meus filhos eram crianças ainda, eu fui buscar no colégio, não sei se era o Marcos ou era o Cláudio, mas era criança. E eu fiquei parado o carro perto, esperando que estava saindo, e eu vi 2 meninos da escola brigando na rua. Um bem grandão e um pequenininho. E o grandão começou a bater no pequenininho. Aí eu não aguentei. Eu cheguei perto dele, peguei minha cinta, tirei a cinta, dobrei e falei, você quer apanhar também? Daí ele correu, foi embora. Eu não ia bater, lógico, mas foi minha reação, né? Aquilo é a nossa reação, né? Estou tentando lembrar, mas não faz mal o nome. Mas uma senhora se converteu na igreja, lá em Campo Grande. E o marido era um mecânico. E ele não era crente. E pior, ele era um alcoólatra. Dona Cícera. E ela chegou machucada na igreja no domingo. Bem machucada. Que ele bateu nela com um cabo de aço. A minha atitude era de ir na hora com ela na delegacia e fazer uma denúncia e mandar prender aquele cara. Eu fiquei muito bravo. O ferimento era bastante, eram marcas de uma surra com um pequeno cabo de aço. Eu não fiz isso. Daí nós, na igreja, paramos um pouquinho, depois terminou o culto,
e orei com ela, mais algumas pessoas, e foi pouco tempo antes de eu vir embora para São Paulo, bem pouco. Daí, mais algum tempo logo, fiquei sabendo com a notícia de que aquele homem se converteu e foi batizado e ficou um crente. Então, também a minha atitude talvez não teria sido, não produziria o arrependimento e a transformação na vida dele. Então, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado. Bom, é isso. Eu queria comentar outra coisa, Fernando. Você citou Pedro e João, né? Mas tinha mais um. Era Tiago, irmão de João. E um texto pequenininho lá em Atos, no capítulo 12, versículo 2, fala que Herodes matou Tiago, mandou matar Tiago ao fio da espada. E foi o primeiro mártir dos apóstolos. Porque houve um antes, né? O apedrejamento de Estevão. Mas logo depois, Tiago é morto. E Tiago é um daqueles que estava lá naquele dia da transfiguração, né? E o Tiago, pastor, é aquele que também teve a ousadia, né, de fazer o pedido: Senhor, conceda que do teu lado direito e esquerdo fique eu e meu irmão, né? Então, assim, vocês estão preparados para beber o meu cálice? Eles falaram sim, e aí Jesus respondeu para eles: de fato beberão. E o cálice que Tiago bebeu foi esse, aproximadamente 10 anos depois do Senhor Jesus subir aos céus. Ele foi o primeiro apóstolo martirizado ao fio da espada de Herodes. É isso mesmo. Então, assim, os jovens impetuosos, orgulhosos, com um caráter tão dessa forma, se transformaram em grandes multiplicadores dessa fé pela graça no Senhor Jesus. Todas essas experiências que eles tiveram com o Senhor e o Monte da Transfiguração, essa experiência foi muito impactante para a transformação do caráter deles. Obrigado, Tem pastor. mais uma... Desculpa. O senhor quer concluir, pastor? Desculpa, é que o Antônio levantou a mão. Desculpa, só mais uma coisinha, depois vou me calar. Tá bom. No versículo 5 de 17 do texto básico nosso, né, de Mateus, no final dele, depois, esse é meu filho amado que me comprazo, e daí termina: a ele ouvi. Na verdade, quando a gente está estudando na quarta-feira em Atos, e o apóstolo Paulo, por todo lugar que ele passava, ele ia nas sinagogas, e lá enfrentava uma competição de quem é que ouve. Vamos ouvir a lei ou vamos ouvir Jesus? Vamos obedecer a lei ou vamos obedecer a graça de Jesus? Então, esse a ele ouvir, sem nenhum desmerecimento, pelo contrário, porque Moisés foi escolhido para esse dia especial lá, da transfiguração, né? E Moisés, com alguns defeitos da vida dele, como todos nós temos, ele foi um grande homem de Deus. Mas o judaísmo tentava levar para esse lado. É preciso obedecer à lei. A lei. E aí a lei se torna maior do que a graça e a salvação de Cristo, né? Por isso, e a ele ouvir essa palavra que Deus fala naquela hora, para mim tem esse significado muito forte. É Jesus agora. A igreja de Cristo ouve Jesus. Não vive mais o Antigo Testamento.
não desprezando nada, porque o Antigo Testamento é a reflexão do passado e é a grande sinalização do passado que culmina e coroa toda ela na presença de Jesus, na manifestação de Jesus. Então, essa questão da lei do passado, e aí nós encontramos, por exemplo, sem nenhuma crítica específica aí, a igreja que guarda o sábado, mas que guarda o sábado mais do que a fé salvadora em Cristo, e está errado. O problema eu tenho grandes amigos e pastores lá de Mato Grosso do Sul, que são adventistas, são meus amigos e meus irmãos, e pregam a mensagem de Cristo. Eles reúnem no sábado, mas não como uma lei que, se não guardar o sábado, vai para o inferno. Então, ouvir é isso. Então, esse fechamento, para mim, é muito importante. Ouvir, a Ele ouvir. Ouvir Jesus, ouvir a graça, ouvir a salvação, ouvir a bênção, né? Desculpa aí. Vai lá. Obrigado, pastor. Antônio, por favor. Sou eu que vou falar. Primeiramente, eu queria abençoar a sua vida, Fernando, por esses estudos. Eles têm edificado muito a nossa vida para sermos mesmo cristãos. E que Deus continue a te abençoar, não para te vangloriar, porque a glória é toda do Senhor, mas para te dizer que você está no caminho certo. E outra coisa, eu vejo assim, isso é fruto do Espírito. Um ataque é um morador de rua que está embriagado, e ele não era frequentador de igreja, ainda não conhecia a palavra, eu um pouquinho. E aí eu vi ali o caráter muito cristão da parte dele, porque da minha parte eu faria o que a Mari falou. Me afastaria, porque com certeza aí você iria apanhar. Só que a maneira como ele reagiu ali, hoje, conhecendo a palavra, eu vi realmente, ele perguntou o que Jesus faria. Porque ele conseguiu apaziguar a relação de uma forma que eu não entendi, ninguém ali acho que deve ter entendido. Então, a gente tem que ter realmente esse caráter e é muito difícil, eu acho que a parte mais difícil é você se humilhar, você dar a outra face, que é um sentido figurado da questão, não é assim, eu dou uma face em tudo. Às vezes uma palavra, a pessoa te atira uma pedra e você vai querer atirar outra. E esse é a nossa carne. A nossa ação é justamente e nós temos que andar ao contrário disso. A pessoa te dá uma pedra, você dá uma flor. E a coisa mais difícil que tem. Esse é o caráter de Jesus Cristo que nós temos que alcançar. É isso que eu queria falar. A cachorrinha aí, né, Antônio? A cachorrinha é uma bênção. Não, deixa ela. É igual no trabalho, né? A gente trouxe o escritório para dentro de casa. E nós estamos a cada dia mais humanos, né? Porque ao trazer o escritório para casa, o ambiente da casa, querendo ou não, né? E aí você começa a conhecer o filho, o cachorro, o gato, o papagaio. Então isso faz parte, isso nos alegra também, né? Glórias a Deus, viu, Vilma? Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade da gente refletir, sabe? Assim, até falando um testemunho, esse período que nós estamos indo para 3 meses de quarentena. Se a gente for tirar só o tempo do ônibus, o tempo da condução, eu estou colocando uma forma que eu raciocino, tá? Que é assim, a gente deixou de fazer algumas coisas. O que a gente consegue encaixar? Então, por exemplo, será que a gente consegue estudar mais a palavra? Então, eu glorifico a Deus por, nesse tempo,
ter podido ter mais contato com a palavra, sabe? Então, assim, toda a honra e toda a glória sejam a Deus, e retomando o texto, é maravilhoso. A gente conseguir reagir como o Antônio, como você colocou aí, da questão do fruto do Espírito, eu concordo totalmente, porque assim, como é que Deus vai julgar o índio que nunca ouviu o Evangelho? A palavra fala, né? Como é que vai ser? Não é a gente que julga. Quem julga é o Senhor. Como é que o Senhor vai julgar quem nunca ouviu o Evangelho? É por atitudes como essa do Antônio. Qual é a semente do caráter que tem no coração dele? Porque diante de um mundo tão extraordinariamente concebido, para onde a gente olha tem milagre. Tem milagre na unha, tem milagre no fio do cabelo parar na cabeça, tem milagre na estrela, tem milagre em tudo que a gente olha. Então, qual é a nossa postura diante de um Deus tão extraordinário e gracioso que nos abençoa de uma forma tão grandiosa quanto essa? E a nossa atitude, né, retomando a questão do vire a outra face, e aí o início do nosso estudo a gente falou do Augusto Cury, né? O Augusto Cury se converteu quando ele começou a estudar o perfil psicológico do Senhor Jesus. Não existe esse perfil psicológico. Não existe. Ninguém é capaz de reagir como o Senhor Jesus, e esse é o nosso desafio como cristão. Né? Jesus demonstrava um controle sobre a mente, que você, Vilma, usou a palavra domínio próprio, extraordinário, que é fruto do Espírito. Nós não fomos criados para reagir instintivamente. Me bateu, vai tomar. Não é isso. Nós não fomos criados para morrer, sermos sepultados e esquecidos na sepultura. Deus é Deus dos vivos. Se tudo isso for internalizado no nosso caráter e na nossa forma de viver, todo esse brilho do amor cristão passa a fluir naturalmente. Que é isso que o Antônio, por exemplo, falou. Eu vi lá na Paulista a briga e eu fui lá conversar. Né? É por isso que a gente precisa tanto, primeiro, de momentos de intimidade com o Senhor, e nesses momentos de intimidade usarmos as ferramentas. A oração, o estudo da palavra, a gratidão, o louvor, o moldar-se, né, na presença do Senhor. Então, glórias a Deus aí por esse estudo. O pastor falou a ele ouvir, é isso mesmo, pastor? Né? O texto termina no versículo 8, aqui em Mateus 17. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Né? Então eu tenho absoluta convicção no meu espírito de que eles foram profundamente impactados por essa experiência do Monte da Transfiguração, beberam o cálice do Senhor, como o Senhor bem lhes dissera, e beberam o cálice porque o Senhor Jesus foi um mestre maravilhoso e forjou o caráter deles, né, para uma vida tão frutífera quanto foi a vida desses três homens. Né? Então, no Monte da Transfiguração, encontramos intimidade com o Senhor. E na intimidade com o Senhor, recebemos transformação de caráter, recebemos saciamento da nossa alma para nos vivermos livre do pecado e podermos trilhar esse caminho da santificação, que é um caminho maravilhoso, que o Senhor anda conosco a cada dia, né? E que nos levará, se Deus quiser, a vermos o Senhor chegar a nossa vez, né? Tantos queridos nossos que já foram, e a gente está aqui nessa jornada. Um dia chegará, se Deus quiser, a nossa vez, e a gente o verá na sua glória e majestade. Glória a Deus, irmãos. Acho que mais alguém quer fazer algum comentário? A gente está encaminhando para o final. Dona Nicinha, está quietinha aí. Seus comentários, por gentileza.
Aniversariante da semana. Por favor, dona Nissinha. Não entendi. Algum comentário para fazer? Há um comentário. Não, eu disse que eu estou ouvindo e aprendendo bastante. Tem coisa que a gente nem pensa quando faz a leitura da Bíblia, né? E com a explicação de pastor, de professor, e a gente aprende. Muito bom. Parabéns. Deus te abençoe. Glória a Deus, Nissinha. Então, por gentileza, irmã, pode fazer a oração entregando esse momento nosso de estudo bíblico aqui na Escola Dominical, por favor. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, esses momentos passados com os irmãos, passados na tua presença, diante da tua palavra. Louvado seja o teu grandioso nome. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão que está participando deste estudo. E aqueles que não tiveram oportunidade, que sejam abençoados por ti, Senhor, e tenham o desejo de estar conosco na próxima aula. Louvamos, bendizemos e glorificamos o teu santo e maravilhoso nome. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmã. Eu vou dar uma lida aqui no Facebook. Hoje nós tivemos novamente alguns irmãos que participaram conosco. A Leni, o Guilherme, o Polis, a Neide, o Maicon também no suporte aí à nossa transmissão. Glórias a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Foi muito bom tê-los conosco. Que Deus abençoe a todos com um domingo debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Amém. Dona Nissinha, Ali. uma musiquinha para a senhora, ó. Tá bom? Gostei do hino de ontem, viu? Tá bom, Obrigada. Deus abençoe. Tá, obrigado. Eu ia Todo deixar... mundo.